Hello guys, how are you doing? E aí turma, tudo bom? Tudo certinho com vocês? Vamos para a nossa aula de hoje. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre modal verbs, ok? Quais os modal verbs que nós vamos ver? São aqueles que estão na apostila de vocês na sequência do conteúdo, ok? São eles o may, o might, o should, o must e o have to. Nós vamos ver um por um. Nós vamos iniciar agora com o may e o might. Então vamos começar falando. Então nós temos o may como um verbo modal que indica possibilidades, quando algo é possível, ou permissão, quando você precisa pedir permissão para alguma coisa. Por exemplo, na escola vocês volta e meia pedem para ir ao banheiro. Como que eu faço esse pedido em inglês? May I go to the bathroom? Eu posso ir ao banheiro? É um pedido meio que, deixa aí, né? Ou ainda, vai emprestar o lápis do colega. May I borrow your pencil? Eu posso emprestar o seu lápis? Então, esse may, ele é utilizado como essa forma de permissão, de possibilidade. Falando em possibilidade, probabilidade também, nós vamos usar esse may na seguinte forma. Por exemplo, o céu está muito escuro, cheio de nuvens. Então isso significa que há uma probabilidade muito grande de chover. Então eu vou falar, it may rain later. Deve chover mais tarde. E esse deve chover mais tarde quer dizer uma probabilidade muito grande de que chova, devido a esses indícios que nós conseguimos perceber ao redor. Então may eu vou utilizar dessa forma. Se há uma probabilidade muito grande de acontecer, deve acontecer, nós vamos usar então o may. Já o might, nós vamos usar já para uma possibilidade mais remota. Então, ou sem muitos indícios. Por exemplo, você vai sair de casa, o céu está azul, lindo, belo, maravilhoso, sol escaldante, e a sua mãe fala assim para você: leve o guarda-chuva, pode chover. Então, aí nós temos uma possibilidade mais remota. Pode ser que aconteça, mas não há indício nenhum de que isso venha acontecer. Então, sua mãe vai falar lá para você o seguinte: it might rain later. Deve chover mais tarde. Leve o guarda-chuva, porque deve chover mais tarde. Outra possibilidade para o uso do may é para dedução. Então, por exemplo, se você está lá na escola, está procurando o seu caderno, dentro da mochila, não encontra o seu caderno, o que você vai deduzir? Você vai deduzir o seguinte: I might have left at home. Ou seja, eu devo ter deixado em casa. Então, esse might, ele vai ser utilizado também como essa forma de dedução. Você deduziu que você deixou o seu caderno em casa, por quê? Porque você não encontra em sua mochila. O próximo modal verb que nós temos ali é o should. O should é mais tranquilo. Por quê? Porque nós vamos usar o should para advertir, aconselhar e dar sugestões sobre o que deve se fazer. Ok? Então, por exemplo, você acha que alguém deve ver alguma coisa, deve ler um livro. Nesse caso, vamos dizer assim, deveria. Mas como uma forma de sugestão e não de obrigação. Você vai usar o quê? Você vai usar o should. You should see Paris, por exemplo. Você deveria ver Paris. Você não é obrigado a ver, mas estou sugerindo, te dando como sugestão. Então você poderia, por exemplo, ou alguém para você sugerir que você lesse um livro, lesse alguma coisa, assistisse um filme, um seriado. Você recebeu uma carta da sua mãe, por exemplo, e você não quer abrir. E alguém chega e fala para você: You should read the letter from your mother. Você deveria ler a carta de sua mãe. Então, é apenas uma sugestão, um aconselhamento, um conselho. Então, você não é obrigado, mas você está sendo aconselhado. Tá? É muito comum com o should também utilizarmos o verbo think. I think I should go now. Eu acho que eu deveria ir agora. Então também é muito comum essa estrutura. Qual que é então a estrutura básica para se utilizar esses modal verbs?
a gente vai ver que a estrutura é basicamente a mesma para quase todos os modal verbs, ok? Para o should, nós vamos ter na afirmativa o seguinte, sujeito, should, verbo e objeto, tá? Essa é a estrutura no afirmativo. Já para a forma negativa, nós vamos ter a estrutura seguinte, sujeito, mais o should, mais o not, ou shouldn't, mais o verbo, mais o objeto. Então, aquele mesmo exemplo nosso ficaria assim, you should not, ou you shouldn't see Paris. Já para o interrogativo, nós vamos iniciar com o should, ou com shouldn't, se for uma pergunta negativa, mais o sujeito, mais o verbo, mais o objeto. Então, vai ficar, should I see Paris? Veja, eu deveria ver Paris. Eu estou pedindo uma sugestão se eu deveria ver Paris. O próximo verbo modal nosso é o must. O must, ele é usado para expressar uma obrigação ou necessidade quase absoluta, tá? Ou ainda, quando está no negativo, uma proibição quase absoluta. Opinião e forte probabilidade. Vamos ver alguns exemplos então do must. Por exemplo, você está seguindo um caminho, dirigindo um carro e você tem apenas uma opção, apenas virar à esquerda. Você não pode virar à direita e nem ir à frente. Então, o que acontece? Alguém fala, ou o seu GPS fala para você, you must turn left. Então, você deve virar à esquerda, porque não há outra possibilidade, é obrigatório, ok? Ou, dependendo do local que estiver, não é permitido fumar. Você vai ver lá uma placa ou alguém vai vir falar lá, you mustn't smoke here. Outra situação, você deve acordar cedo no outro dia por algum motivo muito forte. Você não pode faltar de jeito nenhum, que não há essa possibilidade. Então, nós vamos usar também o verbo must. I must wake up early tomorrow. Eu devo acordar amanhã cedo. Pensando numa situação de obrigação. Já o have to, ele vai servir como o nosso tem que alguma coisa. Eu tenho que fazer alguma coisa, né? No sentido de necessidade. Veja que é necessidade. É quase uma obrigação, no entanto, dependendo do que for, você pode deixar de fazer. É claro que pode acontecer alguma consequência em relação a isso, né? Então, nós podemos usar esse have to dessa forma. Por exemplo, eu tenho que acordar amanhã cedo para preparar as minhas aulas, para fazer a gravação das minhas aulas. Então, o que vai acontecer? Eu poderia muito bem não acordar, não preparar as minhas aulas, né? Só que o que vai acontecer? Vão ter consequências. A verdade é que é mais uma necessidade. Se eu não fizer, eu vou ter consequências, né? Então, eu preciso fazer, mas ele não é uma obrigação absoluta, igual o must. A diferença é essa entre have to e must, ok? Então, por exemplo, I have to go into work early tomorrow. Outro exemplo, he has to do a lot of homework every week. Ele tem que fazer muita atividade em casa toda semana. É uma obrigação absoluta, um dever absoluto? Né? Não. No entanto, se não fizer, vão haver consequências. Então, nós vamos usar nesse caso o have to. Então, há necessidade de se fazer essa lição de casa. Por quê? Porque se não fizer, não vai aprender, não vai tirar nota boa. Comparando com o must, né, é essa grande diferença. O must é mais obrigação mesmo e o have to mais necessidade. Então, must, obrigação, dever, have to, necessidade. A diferença de estrutura do have to é que nós vamos usar o don't ou doesn't para a forma negativa, o do ou does para a forma interrogativa. Daí é aquela mesma estrutura do simple present. Então, por exemplo, eu tenho lá, you don't have to pay in advance. Ou seja, você não tem que pagar adiantado, você não deve pagar adiantado. Lembrando que
no sentido de que não há necessidade de pagar adiantado. Para a pergunta, do I have to pay in advance? Eu devo pagar adiantado? Eu tenho a necessidade de pagar adiantado? Okay? Então, a estrutura básica do have to é essa. Nós vamos usar o don't ou doesn't para o negativo e vou usar o do ou does ou don't e doesn't para o interrogativo no início da frase. Então, começamos com o do ou com o does para fazer a pergunta. A mesma estrutura que nós usamos lá no Simple Present. Uma informação importante saber sobre o have to em relação aos demais verbos modais é que o have to ele vai para o futuro e vai para o passado. Né? É diferente dos demais. Por exemplo, no passado, né? I had to go into work early yesterday. Eu tinha que ter ido trabalhar cedo ontem. Vejam que aqui também a ideia de necessidade, coloquei o have to no passado, had to, não have, né, para formar o meu passado. Então por hoje é isso, pessoal. Vão ter atividades para vocês fazerem lá, consultem no Google Classroom e até a próxima, ok?